Bem-vindas a mais um podcast Mulheres In, diretamente do Estúdio Alma, aqui na Jovem Pan Floripa. E hoje eu tô com a Josi, que é terapeuta, consteladora, entende tudo do sentimento feminino, de coragem. Josi, é um grande prazer te ter aqui com a gente hoje. Chay, agradeço muito esse convite. É um prazer estar aqui, poder falar sobre coragem, sobre medo, sobre esse despertar transformações, né? E auxiliar outras mulheres nesse processo para que elas também encontrem o seu caminho, realizem os seus sonhos. Então, estou muito grata, obrigada mesmo pelo convite. Imagina, obrigada a gente. E me conta, como é que foi? Vamos contar um pouquinho da tua história. Vamos Você teve tantas mudanças geográficas na tua vida. Então, o que te motivou a tantas mudanças geográficas? Conta um pouquinho do teu início, da tua história, para as mulheres poderem te conhecer um pouquinho mais e se conectarem com você. Se inspirar, né? É tão bom quando eu adoro conhecer histórias. No meu trabalho eu escuto muito histórias e isso me inspira demais. Bom, tudo começou em 2013. Eu namorava... eu sou paranaense, morei quase que a minha vida toda. Vou fazer 45 anos e quase que a minha vida toda no Paraná. Numa cidade chamada Cascavel, no interior do Paraná. E vim de uma família onde a visão era... Se você ficar aqui, você está segura. Se você tiver um casamento, está certo. Se você tiver uma carteira assinada, está perfeito. Uhum. E quando eu falo de casamento, não é o que é certo e o que é errado. E nessa jornada toda, eu cresci acreditando que eu tinha que obedecer aos padrões da minha família. Então, eu me formei, fiz faculdade de tecnologia ambiental, cresci dentro de uma recicladora, de uma empresa familiar, e acreditava muito que lá seria a minha vida toda. E em 2013, eu tinha saído de um relacionamento que quase levou a um casamento, e aí quando eu vi que que o próximo passo seria o casamento, foi onde eu comecei a me questionar. Será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Então, foi a primeira vez que eu, enquanto a filha obediente, desobedeci aos meus pais. Eu terminei um relacionamento de 4 anos com um homem que ele é muito sensacional e que as pessoas me falavam, como que você vai terminar esse relacionamento se ele é um homem perfeito? Ele é um homem que todas as mulheres gostariam, ele não te trai, ele tem um bom emprego, uma boa profissão. Como? Mas aquilo não fazia sentido para a minha vida. Então, naquele momento, eu entendi um pouco mais sobre traição e autotraição. Se eu continuasse com ele, eu estaria me traindo e traindo ele. Então, resolvi terminar esse relacionamento. Desagradei muito a minha mãe. Ela ficou doente. Mas, enfim. E, naquele momento, eu comecei a ver que eu não vivia a minha vida. Eu era escrava daquilo que eu acreditava que era o melhor para o outro. Você era uma agradadora. Uma agradadora. Uma boazinha, de mão cheia, muito querida. E nesse processo eu comecei a refletir sobre algumas escolhas. E aí eu comecei a sair um pouco mais, me divertir. E também fui para um caminho que não era assim tão legal. E naquele momento eu também comecei a questionar sobre sair do trilho de novo, né? Mas aí de uma forma que... não era o que eu queria para minha vida. Você acha que, de certa forma, você teve uma síndrome do Peter Pan? Teve aquela situação de, desde muito jovem, num relacionamento, numa estabilidade, e aí, de repente, quando vocês terminaram o relacionamento, você teve aquela síndrome do Peter Pan. Agora eu sou jovem novamente, vou viver tudo que eu não vivi, posso tudo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, eu me deparei com um vazio. Porque era uma vida de festas, de bebidas, e aí você terminava, saía da balada, acordava e falava, meu Deus, isso não me preencheu. Uhum. E ali foi onde eu falei, preciso mudar isso aqui. E eu comecei a namorar. Conheci um homem sensacional, e ele me apresentou a constelação familiar. Isso foi mais ou menos em 2013. Uhum. E aí, eu falava, constelação familiar?
deve ser algo de espíritos, deve ser algo errado. Vim de uma família onde tudo era muito errado. Então, falar de espiritualidade era errado, porque a gente vivia dentro da religião. Porque espiritualidade, ela está em tudo, independente das religiões, né? Deus que está em tudo. E aí, Josiane, mais uma vez, resolve decepcionar a família. E eu comecei a estudar sobre constelação. Num primeiro momento, fui cheia de julgamentos, eu achava que aquilo realmente era errado. Ainda bem que eu tenho uma alma muito curiosa. E isso eu admiro e falei, eu quero ter as minhas experiências. Então eu comecei a estudar, a fazer constelação. Em vez de pré-julgar, você resolveu experimentar, ir entender o que era para poder daí então avaliar se realmente era errado ou não era. Se fazia sentido, isso mesmo. O que faz sentido para minha vida? Porque isso para mim hoje é muito importante. O que faz sentido para minha vida? E quando eu comecei a aprofundar em relação à constelação, eu vi que eu amava ser terapeuta, admirava os terapeutas. E eu tinha me formado numa faculdade de meio ambiente, trabalhava numa empresa da família, que foi o lugar que eu entrei para nunca mais sair. Porque a minha visão era essa, se você entrou, você tem que ficar aqui para sempre. E aí eu comecei a me questionar, tá, isso aqui não faz sentido. Isso aqui não faz o meu coração vibrar, os meus olhos não brilham. O que eu vou fazer? Eu vou começar a estudar constelação. E quando eu comecei a estudar constelação, eu também percebi que naquele relacionamento existia muito amor, mas nós não olhávamos para o mesmo caminho. E aí eu entendi uma frase que é: amor não sustenta relacionamento. E ali tomei uma outra decisão que foi difícil para mim. Terminar um relacionamento em que existia amor, mas cada um buscava objetivos diferentes. Então, até como uma forma de transformar aquela dor, foi quando eu realmente investi na profissão de terapeuta. Por mais que algo, né, eu dizia, eu estou fazendo isso, fazendo cursos, mas isso vai ser um hobby. Entendi. E você, na verdade, começou essa jornada de autoconhecimento não pensando em atuar na área, e sim pensando em conhecer mais a você mesma, mais como um hobby. Exatamente. Porque eu ainda tinha uma crença de que, e isso eu vejo nas pessoas, se eu fiz uma faculdade, eu preciso seguir com ela para sempre. E qual foi o momento assim mais desafiador assim na sua jornada de autoconhecimento? Ai, teve vários. Eu acho que a vida é sobre isso, vários momentos desafiadores. Mas quando eu decidi pedir demissão, esse foi um momento bem difícil. Porque eu fazia, né, morando no interior, os custos são bem menores, e quando você já tem um salário né, era por comissão. Então, tinha meses que eu fazia 10 mil, tinha meses que eu fazia 20, 30 mil. Então, eu tinha uma média de 14 mil por mês. Eu não precisava bater cartão, eu já não precisava mais trabalhar na sexta-feira, eu não tinha horário para chegar, eu tinha responsabilidades. E aí foi quando... E o primeiro curso, assim... Eu fiz vários cursos, mas o primeiro que eu falei, eu quero trabalhar com isso, foi o tarô. Não o tarô na forma de adivinhação, mas dentro do que a própria psicologia Jung traz, né? Na forma de autoconhecimento, não para prever o futuro, mas... Poxa, se eu tô com essa situação, seja ela no relacionamento com dinheiro, profissão, amizade, saúde, o que isso está querendo me dizer? O que isso fala sobre a minha pessoa? Então, o tarô nesse sentido de entender qual é a origem do meu problema, da minha dor. E quando eu decidi pedir demissão, foi justamente para a minha primeira, o curso como taróloga. E aí as pessoas diziam, você tá louca? Você vai deixar uma profissão que você faz aí mais de 10 mil por mês para trabalhar com tarô? Como se tarô não fosse profissão, como se isso não fosse algo que... E aí tem uma visão muito voltada só para o dinheiro, não para o que faz sentido. Dinheiro, ele é importante, óbvio, mas tem que ter algo a mais, e ele é uma consequência, né? Era uma visão muito para
Será que você vai abrir mão financeiramente de uma estabilidade por uma loucura, por um desafio que você nem sabe aonde que você vai estar pisando? Exatamente. E tu acha que também houve um pouco de machismo, assim, por parte da tua família? Olha, porque as pessoas que não eram só homens, mulheres também. Também. Então tem uma falta de... Sabe o que eu mais percebi nesse processo todo? Que as mulheres não se valorizam. E a mulher não reconhece o seu próprio poder. Uhum. Então, tem uma frase que diz assim: por que você permanece na prisão quando as portas estão completamente abertas? Então, lá atrás, várias mulheres sacrificaram a sua vida, o seu nome, né? Porque imagina uma mulher romper um padrão há 20 anos, 30, 40, 50 anos atrás, era um absurdo. Falar de 10 anos, né? Dependendo do lugar... Já é um absurdo. Já é, até hoje. Dependendo do lugar que a pessoa está, é um absurdo. Então, eu vejo que as mulheres, elas não sabem quem elas são, porque se tem algo que é do feminino, é a questão da sabedoria. Por isso que a mulher trabalha o masculino e o feminino e o homem o masculino e o feminino. Então, a própria mulher não se reconhece. E aí, as mulheres me falavam: mas Josi, você tem tudo e você vai largar para ser cartomante? E aí, nesse processo o que é esse tudo? O que é esse tudo? E aí eu liguei pro meu pai e falei: pai, daí mais uma coisa. Eu estava não faz tanto tempo, né? Nesse processo todo, a demissão veio no final de 2018, 40 anos. E aí teve mais um detalhe, você vai pedir demissão com 40 anos? Você tá velha para isso? Então, as próprias mulheres Entendi. olhavam dessa maneira e olham dessa maneira. E aí quando é o momento certo? Existe idade? Existe momento, esperar esse momento certo, né? É muito cedo, é muito tarde. É muito cedo, é muito tarde. Para quê? Pra quê, né? Eu trabalho com muitas mulheres em transição de carreira. Então, a maioria, elas fazem essa transição após a maternidade, né? Trabalham, às vezes, em grandes empresas, onde trabalham demais, muitas horas fora de casa. Sim. E aí, quando tem a maternidade, elas começam a mudar valores, princípios, prioridades, e elas decidem fazer uma transição de carreira que a família caiba mais dentro da sua rotina. Sim. Do que antes cabia, né? Exatamente. E para muitas delas eu falo: você não precisa mudar de carreira, você precisa ajustar, mas não mudar, né? E eu percebo que, da mesma forma que as mulheres não se encorajam, né, numa mudança drástica, apesar que tem mudado bastante essa visão, as mulheres têm medo, inclusive, de ajustar, de passar para os seus superiores, às vezes, suas demandas, as suas necessidades, e ajustar dentro da empresa que elas já estão, do local que elas já estão, mas saindo da zona de conforto. Sim. Tendo que, sim, batalhar por uma visão diferente, por uma carga horária diferente e mostrando o seu valor. E aí tá a grande dificuldade da mulher, mostrar o seu valor, né? Sim. E aí você bateu de frente e falou: tô fora, 40 anos, não tô nem aí pro que vocês estão pensando. Sim. Estou indo, partindo. Quero viver minha vida. E aí você foi pra... Aí pedi demissão e falei: eu vou encarar essa profissão de terapeuta. E é claro que os meus fantasmas, que a gente pode dizer os nossos demônios, eles vieram à tona com toda certeza. E me questionei. Não tem ausência de medo, porque na verdade a gente, eu tenho medo do novo. Não, nós temos medo, não é do novo, é de perder. Então o que a gente tem é o ego. Porque se é novo, a gente não, como que eu vou ter medo de algo que eu não sei? Se você vou dar um exemplo para... Mas você não entende que às vezes a gente tem medo do novo porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto? Exatamente. Porque o novo é desconfortável, né? Exato. O crescimento, ele é desconfortável. E só cresce, nós só estamos crescendo quando nós estamos nesse desconforto. Com certeza. Fazer as coisas tá fácil, nossa, as coisas fluíram. E não é que tem que ser difícil, mas é esse desconforto que leva ao crescimento. Com certeza. E aí eu falei: vou encarar.
E aí, e se não der certo? Eu volto para a empresa, eu sei falar, porque daí a gente esquece, né, de tudo que nós sabemos, de tudo que a gente já fez. Eu volto, trabalho em algum lugar, eu sei vender. Sem trabalho eu não vou ficar, não vou morrer. E aí foi lindo, porque eu liguei pro meu pai para falar, achando, acreditando, não, 40 anos pedindo ainda a bênção do pai. E ele me falou, filha, se você quiser pedir demissão, a vida é sua. Então, se der certo, o mérito é seu, foi você que fez. E se não der certo, os boletos são seus. O que meu pai fez naquele momento? Ele queimou a ponte. Eu falei, caramba, então eu vou ter que acelerar minha empresa porque eu não tenho um lugar para ir. Isso foi muito bom. Porque eu tive... Ele não te deu um plano B, né? Não. Filha, você vai. Tá aqui as minhas moedas e é plano A. Isso eu te abençoo. E aí, né, num primeiro momento, assim, porque a gente olha meio na nossa criança, né? Uhum. Eu falei, putz, meu pai não tá me apoiando. E hoje eu entendo que meu pai, naquele momento... Super te apoiou. Super me apoiou. Porque ele teve muita sabedoria. Vai pro mundo que eu estou confiando em você. Uhum. Então, o que me moveu foi perceber que eu estava morrendo em vida. Isso, para mim, foi algo que eu deitava, eu voltava do trabalho, às vezes reclamando. Eu falava, Josiane, seu trabalho não vai mudar. É a pessoa errada. Você é a pessoa errada lá dentro. Esse não é o seu lugar. Ele não vai mudar. O seu trabalho está te dando tudo o que tem para dar. Se você quer mais, você vai ter que fazer. E aí eu me perguntava, e aí eu pensava em aposentadoria, né? Hoje eu nem penso. Eu quero trabalhar, porque eu amo o que eu faço. E eu pensava, caramba, e quando eu me aposentar, como vai ser a minha vida? E aí eu não me vi uma pessoa feliz no futuro. Uhum. E aí eu me via voltando do trabalho sempre com as mesmas reclamações. Então aquilo me deu muita força. A minha empresa passou por desafios? Claro que passou. Porque todo começo tem os seus desafios. Claro. E quando você saiu, você pediu demissão, você foi direto para Tocantins? Aí eu pedi demissão e isso foi em 2019 e 2020 eu fiquei no Paraná. Ah, tá. E aí no começo 2019, a pandemia começou em 2020, 21, né? 2021. Bom, eu sei que em 2021, janeiro de 2021, eu tinha certeza que eu precisava fazer uma outra mudança na minha vida. Uhum. E tenho que mudar, preciso mudar. Isso era, eu sentia que eu precisava mudar. E aí, para onde eu vou? Viajei, tinha até então poucos lugares, não conhecia muito o Brasil, não tinha uma rede de contatos fora da minha cidade. Eu vivia numa tribo. A verdade é essa. Fui para uma viagem de autoconhecimento para o Tocantins e pensei, quando eu voltar dessa viagem, eu decido o lugar que eu vou morar. Meia praia, aqui em Santa Catarina, ou se eu vou para São Paulo. E aí, nós já temos as respostas. E meia praia era, Josiane, não é lá. Para de mentir para você. Mas eu vou para essa viagem. E quando eu cheguei no Tocantins, como era uma viagem em que nós fizemos muitos movimentos de constelação familiar, e ali eu me entreguei, fui me conhecendo, percebendo os meus medos. Na última cidade, numa cachoeira, em contato com a natureza, eu senti que lá era o meu lugar. Eu falei, mas como que eu vou morar aqui, Deus? Como que eu vou morar aqui? Eu não conheço ninguém aqui. E aí foi quando eu decidi. E aí nisso eu voltei para o Paraná. Uma grande amiga, o marido dela tinha recém-falecido pela questão do Covid. Ele ia fazer 40 anos. A morte, a dor dessa minha amiga foi a minha força. Uhum. Porque mais uma vez eu me vi morrendo. E aí a mesma coisa. A cidade não vai mudar, é você que precisa fazer algo. Peguei, tinha 3 gatos. Você aqui tá pequeno demais pra ti, tu tem que ir pra um lugar maior. E assim, muita vergonha. Eu tinha muita vergonha. Dificuldade de comunicação. Então, o ambiente que eu estava, ele só aumentava ainda mais. Porque ele não me estimulava o crescimento, porque lá era um ambiente completamente conhecido.
Então, se o meu desejo fosse, eu queria superar essa vergonha, eu precisava ir para um lugar novo. Encarar os meus desafios. Eu falei, quer saber? Eu vou para lá. Cheguei, eu tinha 3 gatos, e aí foi difícil. Doei os meus gatinhos, entreguei o apartamento. E até então, a viagem mais longa que eu havia feito sozinha, era de Foz a Cascavel, que dá, acho que 140 quilômetros. E aí eu resolvi encarar 2.000 quilômetros de carro sozinha. E foi uma experiência, assim, incrível. Porque as pessoas falavam, e se furar pneu? E se acontecer alguma coisa? E se não tiver internet? E aí é onde a gente acaba se perdendo, quando nós focamos no problema. Tudo que tu foca demais cresce, né? Exatamente. Então, se você focar no problema, o problema vai crescer. Exato. Agora, se você focar na solução, a solução também vai crescer, o resultado vai acontecer, né? Isso mesmo. Então, não fiquei pensando, sim, né? Tem perigos, podia ter um... Eu não fiquei pensando nisso. E realmente fiz os 2.000 quilômetros de uma forma linda, maravilhosa. Morei durante 1 ano no Tocantins. Voltando só um pouquinho, eu li uma frase... Eu vi, né, o teu Instagram. É uma frase que tu fala, assim, no meio do teu trajeto, que as pessoas se preocupavam demais com você. E que você se deu conta que se preocupar demais era uma forma de não confiar em ti. E que aquilo te doía, né? Sim. Te doeu, assim, essa percepção. E aí você falou, não, mas eu confio em mim, eu vou fazer. Então, isso eu achei tão lindo, porque realmente, às vezes, né? Preocupação é se preocupar de algo que nem aconteceu ainda. Claro, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que saber os perigos, enfim, avaliar. Mas a gente não pode deixar que a preocupação nos ocupe ao ponto da gente não tomar as atitudes, né? Exatamente. Então, eu adorei, assim. Quando eu li, eu falei, nossa, que lindo, né? Se dar conta disso, de que talvez ali não tava faltando um pouco de coragem, não tua, mas os outros em ti, né? De confiança. E que bom que você não se deixou pegar por isso e se jogou. Isso para mim, assim, foi muito importante para o meu processo de crescimento, né? E ainda nesse processo de preocupação, as pessoas acham que, eu me preocupo porque eu amo. Não, a preocupação, ela está muito relacionada à carência e à insegurança, a medo, né? Então, o quanto é importante, e aí nesse processo também fui aprendendo, cuidar quando nós começamos a pedir opiniões. Porque você se perde no caminho do outro quando você pede opiniões. Então, eu escutei, e eu não tô... Isso para mim também foi importante para o meu próprio trabalho, porque nessa jornada toda, é claro que eu tive medo, e aí fui buscando ajuda com terapeutas, e aí teve uma pessoa que me atendeu e falou assim, você está tomando uma decisão precipitada. E aí eu saí bravo, assim, porque, poxa, eu vim aqui para buscar força, para sair bem. E aí ela tá falando que eu tô tomando uma decisão precipitada. E aí me veio também, até quando você vai esperar a opinião do outro para fazer o que você precisa? Que os outros te validem, né? Que validem, exatamente. E aí, são nesses momentos que a gente tem uma grande conversa com Deus. Com certeza. E aí assume o que você quer, pague o preço. Aprenda, você não vai acertar sempre, mas tenha humildade para falar o que esse resultado está querendo me dizer, o que eu posso melhorar, porque tudo é como é e é certo como se apresenta. Agora, o resultado pode ser que não foi como eu esperava nas minhas expectativas, mas o que eu posso melhorar no próximo passo? Que rota eu posso corrigir aqui, né? Então foi um processo assim maravilhoso de crescimento, de expansão, de autoconhecimento, de fortalecimento, e que eu indico, assim, não vou falar que para todo mundo, né? Cada um tem a sua jornada, mas que eu indico muito. Ai, maravilhoso. Você sabe que eu já fiz o Brasil de carro, eu fiz a maior parte das vezes com meu pai. A gente fez aqui de Santa Catarina até o Rio Grande do Norte e voltou. A gente já fez esse trajeto mais de 6 vezes. Uau. Indo, parando, conhecendo, curtindo, e já fizemos no bate-pronto também, né? E cada vez que a gente ia, a gente se conectava muito em família e era maravilhoso. E imagino, né, esse teu trajeto de 2.000 quilômetros de autoconhecimento,
Porque se a gente ali em família, a gente estava tendo também um momento de autoconhecimento entre todos, de muito tempo juntos, muito tempo de muita conversa, muito tempo de qualidade também, né? Sim. Mas ali você sozinha, você e Deus, né? Exatamente. Então é uma jornada de autoconhecimento muito grande. Isso. E aí você chegou lá em Tocantins e ficou lá quanto tempo? Eu fiquei lá 1 ano. Aí fui morar 11 meses em Palmas, no Tocantins. Uhum. E aí depois eu fui fazer uma experiência no sítio. Morei em um sítio por 28 dias. Essa é uma outra história para um outro podcast. Sério? Nesse sítio aconteceram várias coisas e ali eu tive um insight que o meu lugar não era mais o Tocantins. Eu falei, tá, mas Deus, para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu não tô pronta para ir para São Paulo, né? Meu pensamento era muito São Paulo. Eu não tô pronta para ir para São Paulo, para onde eu vou? E aí, na hora, eu lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo 30 dias antes dessa conversa com Deus. Uhum. E nesse bate-papo com um amigo, ele me falou, Josi, eu adorei Palmas e adorei João Pessoa. E daí eu lá, nesse papo com Deus, questionando. Lembrei. Falei, deixa eu ver João Pessoa, que eu não conhecia João Pessoa ainda. Deixa eu ver como é a qualidade de vida. Porque isso para mim é importante. Qualidade de vida é segurança. Uhum. E é uma cidade maravilhosa para se morar. Coloquei as coisas no carro e falei, quer saber? Vou para lá. E aí passei, e aí, né, o porquê? Nessa inquietude, porque o que eu buscava, algumas coisas que eram importantes para aquele momento, a cidade não oferecia, o Estado não oferecia. Então, o que você tem é isso aqui. Se não é isso, se isso daqui deu... Não é suficiente. Movimenta-se. E aí fui para João Pessoa. E lá passei mais 1 ano. E... Nossa, amava morar lá, uma cidade sensacional. E aí bateu de novo a inquietude. É sempre em agosto, né? Inquietude. É perto do aniversário? O meu aniversário é em junho, né? E aí tem muita relação com a minha concepção também. É muito próximo desse processo de vida nova, de concepção. E dentro da minha data de nascimento, né, eu gosto muito do tarô porque ele fala sobre os números, a carta que nós somos, de personalidade. E eu sou um carro. E o carro ama movimento, ama conexões, conhecer pessoas, mostrar a cara, perceber a sua capacidade, mas no sentido de levar outras pessoas a se reconhecer, que é o meu trabalho, né? Sim. E aí, em João Pessoa, começou de novo, falei, mas Deus, para onde eu vou agora, né? E aí eu já tinha as respostas, eu sabia que era Florianópolis, e aí fui me preparando, e no final de agosto, agora do ano passado, eu decidi vir para cá em busca de mais conexões, autoconhecimento, e cá estou. E aí, mais uma vez, né? Só que agora foram 4.000 quilômetros, né? Então, foi um total aí de 8.000 quilômetros de estrada. E, claro, tem momentos que a gente chora, que você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Porque ainda no Brasil temos estradas muito ruins, o sinal de internet no ruim. meio do caminho dá umas falhadas, né? Mas então, assim, foi toda uma busca por um autoconhecimento. Sim. Toda essa tua movimentação foi sempre em busca de se conhecer melhor e poder transbordar esse conhecimento, essa tua parte de terapias para outras mulheres. Exatamente. E você bate muito na coragem, né? Visivelmente, dá pra ver que pela tua história, você é muito corajosa, né? De abrir mão do teu trabalho, de mudar de cidade para um lugar que não conhecia ninguém, depois ir para outro local, vir para Florianópolis, né? Sim. Pelo menos agora tá mais perto da família. Agora sim, pertinho do Paraná. Mas fala um pouquinho para mim dessa coragem. Eu vejo que a coragem tá muito linkada com o teu crescimento pessoal. E nas tuas próprias lives, no teu próprio Instagram, você bate muito na palavra coragem. Sim. Fala um pouquinho para mim sobre isso. Coragem, né, o que é? É agir com o coração, são as ações do nosso coração. Então, quando nós
quanto mais nós nos conhecemos, mais a gente vai percebendo e fazendo escolhas que realmente fazem sentido para a nossa vida. Então, as pessoas dizem, eu não tenho oportunidade, meu marido não me apoia, porque na minha a empresa que eu trabalho não me reconhece. E, na verdade, não. Eu não preciso de apoio das pessoas para que a minha vida aconteça. É claro que eu estou aqui porque tenho um apoio, mas eu preciso me movimentar para ser vista. Então, as pessoas... quanto mais nós nos conhecemos, mais segurança nós temos. E mais esse movimento do coração acontece. E aí, buscam muito, né? Tem até na Netflix um documentário que é Eu Não Sou o Seu Guru. Eu adoro. E ele fala muito sobre isso. Seja o seu próprio guru. As suas respostas estão dentro de você. Então, é coragem para acessar as minhas feridas, coragem para me conhecer. E aí, quanto mais eu vou limpando aqui dentro, mais eu vou fazendo escolhas coerentes e que vão me levar para o mais. Então, para mim, coragem está muito relacionado a mais felicidade, a mais, né, quando se fala de prosperidade, mais conexões, uma vida melhor, mais saudável, né? Então, precisa desse movimento. E a coragem é da mãe ou é do pai? A coragem vem dos dois, porque tudo que se refere ao interno é o feminino. Tudo que tem relação com fora de casa é o masculino. Então, essa coragem para acessar as emoções é da mãe. Coragem do sentir. Então, a força também, né? Então, eu preciso de coragem para sentir, eu preciso de coragem para me entregar. Isso é da mãe. A coragem de ir para o mundo, de pegar o carro, de pedir demissão, de vir aqui fazer um podcast, falar, enfrentando a vergonha. Meu Deus, né? E se eu falar alguma coisa errada? Isso tem relação com o pai. Então, por isso que na vida é esse equilíbrio entre pai e mãe, entre masculino e feminino. Então, eu diria que a coragem é um bom casamento entre o nosso pai e a nossa mãe. Que maravilhoso, né? Porque nós somos, né? A mistura dos dois. Então, percebo que você teve aí um berço, uma família que te passou muita coragem, muito amor. Muita coragem. Porque senão você não teria conseguido prosperar tanto e ter essa coragem interna para botar a coragem externa Sim. em campo, né? Os meus pais, eles fizeram muitas mudanças na vida deles. E eu aprendi muito com isso. E como é que você faz para se manter motivada e inspirada nessa tua jornada? É um trabalho diário. É um trabalho diário? É um trabalho diário. Algum ritual, alguma... A primeira coisa é cada um saber o que te faz feliz pela manhã. Eu não acordo feliz todo dia, você também não? Jamais. Eu acordo e falo, Josiane, então hoje eu sei o que me faz feliz. Uma música pela manhã, alta, isso me acorda. Ir para academia pela manhã. Então isso é o que me traz felicidade, alegria. E quando eu estou mais feliz, mais alegre, automaticamente eu sou mais corajosa. E aí eu faço mais escolhas. Então é uma manutenção que nós precisamos fazer, assim como tomar banho, escovar o dente, se alimentar, tomar água. As nossas emoções, elas precisam dessa manutenção e desse cuidado diário. Porque nós podemos, sim... aí tem uma outra coisa, né? Orai e vigiai. Eu amo essa frase, orai e vigiai. O que você acordou pensando? O que você pensa sobre você? O que você acredita a seu respeito, né? Porque aquilo que eu acredito, que foi o que você trouxe antes, o que eu foco se expande. Então, aquilo que eu acredito é o que vai se manifestar. Né? O que é o futuro? Né? Aquilo que eu estou emanando, acreditando no agora. Com certeza. E até, antes de vir para cá, eu estava pensando, né? Obrigada, assim, de verdade. E saber que já sentaram pessoas aqui que eu admiro muito. Falei, uau. Porque isso... há 3 anos atrás, estava muito longe da minha realidade. Mas para eu chegar aqui nesse bate-papo com você, eu tive que ter coragem lá atrás de pedir demissão, de pegar o carro e ir para o Tocantins, depois de falar aqui não é mais o meu lugar, de ir para Paraíba e falar aqui não é mais o meu lugar, de vir para cá. Então, o movimento sempre nos leva a colher, a ter resultados. Com certeza. E aí, em 2021... a revista Isto É me ligou
falou assim, Josiane, você fez uma mudança que pra gente é uma mudança muito incrível, nós queremos saber mais sobre essa mudança, né? E aí, hoje eu estava pensando sobre isso, sem a coragem de sair daquilo que parecia certo, porque é bem diferente segurança de prisão. Uhum. E as pessoas, elas pegam a gaiola e nós fazemos isso, né? A gente pega a nossa gaiola e aí a gente fica ali achando que aquilo ali é a nossa segurança e é a nossa prisão. Então eu estava presa. Em algumas coisas eu ainda estou, todos nós temos as nossas prisões. E quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais eu me escuto, quanto mais eu me observo, quanto mais eu vou entendendo as conexões que chegam, que nada é por acaso. Quantas mais mesas a gente senta, mais pessoas a gente conhece. E mais nos conhecemos. Com certeza. Eu até, né, tava falando, eu hoje tava um dia meio difícil, podemos dizer, né? A gente pode escolher qual difícil a gente quer. Exato. Né? Meio gripada, meio pra baixo. E eu falei assim, não. Mas eu tenho que... Temos uma gravação linda aí pra fazer, temos um programa lindo pra fazer, um episódio maravilhoso. E a sensação que eu tenho agora é que eu estou perfeita, curada, entendeu? Porque tudo que a gente bota força, tudo que a gente coloca, tudo que a gente pensa, cresce. Então, para mim, o autoconhecimento e aí fazer a gestão dos meus sentimentos foi um alavanque para minha vida. Uhum. Muitas pessoas às vezes me perguntam assim, como é que você faz tanta coisa? Eu falo, é porque eu sei que eu dou conta. Eu sei que eu sou capaz. Sim. Né? Então, da mesma forma que para ti estar hoje aqui, né? É também uma colheita, Sim. né? Para mim também é. E é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Porque a ideia é trazer histórias reais de mulheres como você, que são batalhadoras, que estão sempre enfrentando, né, desafios, mas sempre se conhecendo cada vez mais, deixando um legado para outras mulheres, deixando uma inspiração para outras mulheres de é possível sim, faça, entre em movimento, saia da sua zona de conforto. Exatamente. Então, assim, para mim é uma grande satisfação de ter aqui com a gente. E ainda nesse gancho, né, do crescer, olhar para as coisas que elas aumentam, que elas crescem, quais são os teus próximos planos, né, para esse ano que estamos quase chegando ao meio, que ano que passou rápido. Super rápido. Bom, tenho aí turmas de mentoria, então o meu plano é levar, né, o meu desejo é levar cada vez mais conhecimento para outras, eu trabalho muito com mulheres, né? Para outras mulheres, para que as mulheres percebam a sua capacidade, o seu poder, porque quando você faz muitas coisas, né? Chay, como você faz tantas coisas? Isso é a coragem, que é o agir com o coração, porque ele tem o seu coração. Uhum. Quando tem o nosso coração, a gente pode estar doente, você está lá com um problemão para resolver, um negócio grande, seja na empresa, com a família, mas quando você está com o seu coração, que você está servindo de verdade, te dá uma paz tão grande. E aí, tem um cara lá em cima que fala, eu tô te cuidando. E aí nós percebemos que nós nunca estamos sozinhos, porque essa fala, eu estou sozinho, é uma grande ilusão. É quando nós estamos desconectados da vida, da nossa família, do Criador, seja a religião que cada pessoa aí acredita e segue. E quando nós, nos conectamos com algo maior, a gente segue, a gente faz, a gente paga o preço, passa por tempestades, porque é uma ilusão acreditar que não teremos tempestades nessa vida. Ah, uma grande ilusão. E tem muitas. Muita tempestade. Contei muitas coisas bonitas, e nesse trajeto, eu não vou dizer que foram coisas feias e nem ruins, mas que foram coisas que, às vezes, eu chorei, que eu falei, né, Deus, eu não sei o que fazer agora, eu não sei como seguir daqui para frente, me guia. E nesses momentos a gente vai percebendo a nossa força, a nossa capacidade, a nossa sabedoria, o nosso poder. E aí o lindo é que a gente vai descobrindo que sempre tem mais.
Então, É eu verdade. achava que eu era feliz. E eu falo, caramba, eu sou muito mais feliz hoje. E eu tenho certeza que amanhã eu vou falar, caramba, eu sou muito mais feliz hoje. Então, eu achava que eu sabia o que era paz, o que era amor. E a gente vai vivendo e vai vendo que tem mais. Com certeza. Então, esse movimento é o que nos leva para a gente entender e sentir essa verdadeira prosperidade. Quais foram as maiores lições, assim, que você aprendeu quando assumindo as tuas responsabilidades? Me cita aí umas 2, 3 lições, assim, de vida, assim, que tu carrega contigo. Confiança, eu sou capaz, porque eu me via muito como incapaz e dependente. E o que vem agora, assim, vindo mais forte é fé. Então, quando nós temos fé, sempre há uma solução. Sempre há uma solução. Mas para eu ter fé, eu preciso confiar, acreditar em quem eu sou. Então, para mim, fé e confiança são 2 palavras, assim, que estão sempre comigo agora. E como é que você faz pra lidar nessa tua jornada? Que foi uma jornada intensa, né? De muita mudança. Como que você faz pra lidar com essa jornada e essa vulnerabilidade? Porque há uns anos atrás, ser vulnerável era uma coisa ruim, né? As Sim. pessoas falavam assim, nossa, aquela mulher é muito vulnerável. Parecia uma coisa muito pejorativa. E as coisas mudaram. As pessoas já não olham mais e falam, nossa, aquela mulher... Nossa, ela mostrou a vulnerabilidade dela e as pessoas começam a se conectar. Porque hoje mostrar a sua vulnerabilidade não é mais um problema. É, na verdade, uma forma de também se conectar e buscar uma solução completa. Então, eu queria entender, assim, o que é a vulnerabilidade para você e como que você lida com ela, já que você passou por tantas mudanças, tantas coisas, tantos desafios. Chay, assim, nós acreditamos que a vulnerabilidade não é um problema, mas ela é ainda. Eu trabalho com um grupo de mentorias para mulheres, né? E o maior desafio delas é mostrar suas dores. Então eu vejo mulheres, né? Tá lá no grupo online e aí eu vejo lá o vídeo vendo elas no vídeo. E aí tem uma postura. E aí eu vejo que lá não é ela. Então tá dentro de um grupo e que mesmo assim vai aos poucos se mostrando. Então num primeiro momento eu tô aqui para me curar, mas eu não quero me mostrar. E aí o que eu aprendi e venho aprendendo, porque só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. Quanto mais eu tenho coragem de mostrar quem de fato eu sou e sobre aquilo que eu tenho medo, quanto mais eu olho para isso, mais eu me fortaleço e mais eu ajudo outras mulheres. Com certeza. Então, não varrer mais para debaixo do tapete. Então, eu tenho na minha vida, já fui abusada, que é algo que as mulheres têm vergonha e medo de falar sobre abusos. Homens também. Eu atendo homens, né, que falam, Josi, eu fui abusado. E o masculino ainda, eles têm muito menos coragem de falar sobre abuso, porque tem todo um preconceito da sociedade, né? Então, eu escondia o meu abuso. Eu escondia, momentos em que eu fui traída, eu tinha vergonha de falar sobre isso. Momentos que eu fali, que eu tive lá o meu nome negativado. Então, tudo isso eu tinha muita vergonha de falar. Sobre os meus desafios, eu tinha vergonha de falar sobre a minha infância. Eu tinha vergonha. E isso me tornava refém. E aí é naquela falsa segurança, né? Então, isso me ajudou muito a crescer e ajudar outras pessoas no seu processo de autoconhecimento. Então, mas de certa forma, quando a gente pensa, foi a vulnerabilidade, mas o fato de você se abrir para a tua vulnerabilidade que fez você também conectar e curar outras mulheres, não foi? Foi. Então, é mais ou menos a linha que eu tinha te falado, que a vulnerabilidade ela não é uma coisa ruim. Não. Quando a gente expõe. Exato. Mas quando a gente fica guardando pra gente, aí sim, porque aí a gente tá se massacrando, né? Se magoando o tempo inteiro. Exato. Porque...
E cada vez mais eu percebo que as mulheres estão começando a abrir os seus corações, as suas caixinhas de Pandora lá, né? Sim. Mas ainda é um trabalho tão duro e tão árduo, porque a gente veio, né, de muitos julgamentos. Nós viemos de famílias de mulheres muito fortes, de mulheres que não tinham voz. E aí quando a gente começa a ter voz, quando a gente começa a se colocar no nosso lugar e assumir as rédeas, né, da nossa vida e demonstrar também as nossas dores e vulnerabilidades, a gente acaba tomando algumas pancadas, né? Isso que você trouxe a vulnerabilidade é o caminho para a cura. É isso mesmo. E recentemente uma aluna falou assim: Josi, eu acho a vulnerabilidade algo muito ruim. Porque quando eu me exponho, quando eu falo sobre aquilo que eu tenho medo, sobre aquilo que aconteceu, eu me sinto fraca. E, na verdade, você só fala... Só que, claro, né? Eu não vou abrir a minha história em lugares... Eu vou saber onde abrir. Então, dentro de uma mentoria, junto com outras mulheres, onde tem um local esse seguro. Exatamente. Local seguro. Ali eu sei que a minha história vai inspirar outras pessoas. Com certeza. A minha dor, quando eu abro... Porque como que a gente cura uma ferida? Mostrando. Ela precisa... Porque se a gente começa... Ela precisa respirar, né? Precisa respirar. Esconder a ferida, você não cicatriza nunca aquilo. E só piora, né? Então, é lindo nesse processo, nesses grupos, quando a gente abre, em que elas vão falando coisas que elas nunca comentaram com ninguém. E aí tem algo assim... Lá atrás, nas nossas avós... Talvez mãe, enfim, tias, bisavós, tem muitas histórias que elas tiveram que esconder. Uhum. E aí a gente cresce, porque muitas vezes o que é esse medo da vulnerabilidade? É esconder as nossas inseguranças. Então, eu tenho uma postura da mulher perfeita. Mas o que é perfeição? E aí as pessoas confundem, né? Elas mascaram. Eu não posso mostrar que eu sou insegura. Ai, que eu tenho vergonha. Então, antes de começar o podcast, eu falava, ai, meu Deus do céu. Óbvio, tava tremendo. Sim, e aí? Isso vai mudar quem eu sou? Não. E aí eu falei pra você, ai, cheguei aqui tremendo. E é isso. Mas eu vou deixar de fazer? Não. Eu vou dar o meu melhor. Vai ser perfeito? Vai, tá ótimo, maravilhosa. Tá ótimo, vai ter erros. Tá tudo bem. Quando eu olho pra isso, que eu estou aprendendo, que eu estou crescendo. Sim. Então... O quanto é importante a gente falar sobre buscar ajuda. Com certeza. Josi, a gente tá chegando ao fim. Ficaria falando aqui mais 1 hora, 2. eu imagino, porque hoje a Josi estava numa live e eu vi, quando eu estava no carro vindo pra cá, eu falei, meu Deus, Josi, pelo amor de Deus, venha logo, você vai chegar atrasada. Vamos falar, gente. Mas, Josi, é um prazer enorme ter você aqui. Tua história é linda, é uma história realmente de coragem, né? Com certeza, muitas mulheres vão ter o privilégio de se inspirar, né? Na tua vida, na tua história. Sim. E muito obrigada mesmo. E muito obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora, em mais um episódio de Mulheresin. E sigam com a gente. Muito obrigada. Quero te agradecer e agradecer a todos que participaram, que estão participando e assistindo. Obrigada. Obrigada.